Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando hoje com mais uma leitura da Bíblia Sagrada. Será o capítulo 22 do livro de Números. Nesse capítulo 22, nós encontraremos aquele grande dilema de Balaque e Balaão, uma história que eu acredito que todos vocês já ouviram sobre Balaão e Balaque. Balaque pede a Balaão que amaldiçoa os filhos de Israel e ofereceu dinheiro, uma recompensa, caso ele amaldiçoasse os filhos de Israel, porque Balaque estava com medo dos filhos de Israel derrotar e tomar posse do seu território. E não é que o Balaão se convenceu de receber um dinheiro para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Aí nós vamos ver a história. Vamos ver qual final chegou essa história de Balaque e Balaão. Capítulo 22 do livro de Números. Peço a você, não esqueça de deixar o seu comentário no vídeo. Também não esqueça de deixar um joinha, porque o YouTube precisa entender que o nosso trabalho é especial e relevante. Senão o YouTube começa a segurar os vídeos. Já são quase um ano de vídeos, né? Estão gravando aí todos os dias, pelo menos 20 minutos, 30 minutos, às vezes. Então eu preciso que você, por favor, você que me assiste todos os dias, faça isso com assiduidade. Faça como um compromisso que você tem de todos os dias dar um like no vídeo e deixar no chat um comentário, ainda que seja um amém, ainda que seja um glória a Deus, ainda que seja um bom dia, porque aí o YouTube entende que há conexão entre nós. E aí eu prossigo fazendo os nossos vídeos com muita alegria e com muito amor. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Tá. Vendo, pois, Balaque, os filhos de Zippor, tudo que Israel fizera aos amoreus, porque Israel, eles derrotaram os amoreus, mandou Moabe, temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Ele ficou muito chateado, muito triste, preocupado, pensando, bom, se eles destruíram os amoreus, por que eles não farão comigo aqui? Por isso Moabe disse aos seus anciãos dos medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Então Balaque ficou muito preocupado, pensando, e agora? O que vai acontecer conosco aqui quando esses filhos de Israel chegarem? Eles vão lamber, mas uma caneta terminou. Eles vão lamber o nosso território. Eles vão acabar com tudo que nós temos aqui. Este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, e chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim, ó Balaão. Umas pessoas saíram do Egito e eles estão aqui próximo do meu território. E agora, Balaão? Balaão era profeta de Deus, inclusive. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que
A quem tu abençoares, Balaão, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Eu sei, Balaão, que você tem poder nas suas palavras, então eu quero que você venha amaldiçoar esse povo que saíram do Egito e agora estão aqui próximo ao meu território. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. Levaram uma recompensa, que se deveria levar ao profeta para, de alguma forma, recompensar Balaão pela oferta, caso ele aceitasse, Balaão surgiu ou seguiu a Deus de Israel, apesar de não ser israelita, ele era um seguidor de Deus. O Senhor chegou a falar com ele algumas vezes, mas no decorrer dos anos, sua fé nas Escrituras, sua fé se esfriou e ele se tornou uma referência de apostasia, de acordo com as Escrituras. Então, esse Balaão, ele chegou a ser uma bênção, só que depois ele foi se esfriando, como acontece com muitas pessoas que já foram bênçãos, mas hoje não tem sido mais bênçãos no ministério, na igreja, em todos os lugares. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, Balaão falou, e trarei resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo aí? Ou Balaão, quem são esses homens que estão aí hospedados com você? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou a mim. E eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. E eles pediram: vem agora e amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele. Será que Balaão não sabia que aquele povo era o povo de Israel? Será que Balaão não tinha esse entendimento? Porque Balaque aparentemente não sabia. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, Porque o Senhor recusa deixá-lo ir. Aliás, não, antes aqui, volta no versículo 12, lê comigo 12 novamente, deixa eu marcar aqui. Eu vou marcando, gente? Por isso que às vezes não dá para eu ficar olhando direto na câmera. Vocês já entenderam, que eu vou aqui também fazendo as minhas observações aqui na leitura. Então, o Senhor disse: não irás com eles, nem amaldiçoar este povo, porque esse povo é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Eu não posso ir com vocês porque o Senhor impediu. Deus não permitiu que eu fosse amaldiçoar o povo. Levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, eu estou precisando. Balaão, é rápido, Balaão, rápido, me ajuda, Balaão, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que disser. Vem, pois rogo-te, amaldiçoa-me este povo, eu te pago, não importa quanto você quer receber, eu te pago. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro. Parece até que a postura de Balaão era uma postura muito, sincera, Olha aqui, olha o que Balaão disse: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de ouro, não poderei ir
fazer coisa pequena ou grande. Eu não vou. Ele poderia me dar o que ele quisesse. Agora, pois, rogo que também fique aqui essa noite comigo, ó, o Balaão. Se ele teve a postura dizendo, não vou, se ele me desse a casa cheia de ouro, eu não iria. Ele não tinha que pedir os servos de Balaque para ficar com ele à noite, para ele orar e ver o que Deus faria. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, fará o que eu disser. Aqui já complicou, porque agora Balaão está confuso, porque primeira vez Deus fala para não ir, agora ele fala, fica aí que nós vamos ver. Ele teve uma postura positiva, mas o coração já amoleceu e disse, fica aí que nós vamos ver à noite se Deus vai falar alguma coisa diferente. E aí, infelizmente, no outro dia Deus falou, ok, vai com eles, Balaão, mas faça somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Olha que coisa. E a ira de Deus acendeu porque ele se ia. Não era para ele ter ido, gente. Era para ele ter falado a postura dele, a primeira postura no verso 18, tinha que permanecer. Gente, eu não vou. Já falei, eu não vou. Ele pode me dar uma casa cheia de ouro. Eu não vou. Então o Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava a caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Olha que coisa, aqui o Balaão espanca a jumenta, porque a jumenta desviou-se do anjo do Senhor que estava com a espada para matar Balaão, porque não era para ele ter ido, era para ele ter respeitado Deus desde a primeira palavra. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, e havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, Balaão tornou a espancar a jumenta. Agora Balaão já está pensando o seguinte, eu vou, mas será que... Bom, quem sabe, né? Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, olha o que a jumenta fez, gente. A jumenta deitou-se debaixo de Balaão. A jumenta deitou para não continuar a jornada. Só que Balaão estava tão aflissurado pela recompensa de Balaque, para ver o que Deus ia mandar ele fazer. Quem sabe chegando lá, Deus muda de ideia e manda que eu amaldiçoe o povo e acabo pegando um dinheiro bom, né? Então o anjo do Senhor abriu a boca da jumenta e disse à jumenta Balaão, que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? Por que você me espancou essas 3 vezes, ô Balaão? Balaão disse à jumenta, porque zombaste de mim. Quem dera tivesse uma espada na mão, agora eu te mataria, jumenta. E a jumenta disse para Balaão o seguinte, porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje, acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Já te desobedeci alguma vez? Desde o tempo que eu sou a tua jumenta, quando foi que eu fiz isso? E ele respondeu, não, nunca. Então o anjo do Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava a caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se em terra sobre a sua face, ou seja, a jumenta impediu que o Balaão fosse morto, porque aqui agora, gente, o Balaão estava procurando a recompensa material de Balaque. Agora o Balaão estava buscando uma recompensa material pelas suas profecias. Isso é muito sério, porque hoje tem muitos profetas por aí buscando recompensas materiais, coisas gritantes, né? Então o anjo do Senhor disse, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta?
eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Olha, o anjo chamou Balaão de perverso. O profeta do Senhor se tornou perverso diante de Deus. Oh, meu Pai. Cuidado, gente, você que está me assistindo. Se apegue sempre à palavra de Deus, porque se você ficar olhando só para o homem, a postura do homem, talvez o homem pode se tornar perverso, com objetivos escusos, desejos que você nunca vai saber. Às vezes o sujeito te chama todo dia para estar na igreja, te dá cargo na igreja, te promove e faz grupos e te põe líder e isso e aquilo e diz que você é obreiro, que você não pode sair, que você é ali. Mas qual é o propósito por trás? Será que ele não está sendo vendido pelo plano de Balaão? Será que ele não está sendo comprado por Balaque? Porque aqui Balaão era um profeta, mas agora o dinheiro perverteu o coração de Balaque, ou de Balaão. Porém a jumenta me viu, disse o Senhor, e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se desviasse de mim, na verdade que eu agora te havia matado, e a ela deixaria com vida. Eu mataria você, Balaão. Se não fosse a jumenta, você seria um homem morto. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava neste caminho para opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Olha que coisa, né? Eu estava indo lá, né? Mas se o senhor achar que eu não devo ir, eu volto para trás. Que coisa, né? Olha o coração dele. Vocês entenderam, gente? Coração perverso. Eu estava indo lá ver o que Balaque queria. Mas se o senhor quiser, eu volto. Então disse o anjo do Senhor: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes. Aqui você vê que Balaão foi numa jornada que Deus estava permitindo, mas não era a vontade de Deus. Aqui ele foi pelo esforço de Balaão, querendo ir, querendo ver o que iria acontecer quando ele chegasse lá, diante do rei Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Amon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, te honrar? Aqui o Balaque falou: ô Balaão, peraí, eu te chamei desde o primeiro dia. Poxa, você está pensando que eu não posso te dar uma recompensa grande? Poxa vida, você me desprezou, eu sou o rei, eu te chamei. Então Balaão disse a Balaque: eis que tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa eu falarei, tá, Balaque? Vamos ver o que Deus tem. O que Deus mandar falar, Balaque, eu falarei, tá bom? Parece até uma postura de alguém que estava ali interessado em cumprir o mandato de Deus. Então Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriat-Huzote, ou Huzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Começaram pela festa. Vamos fazer uma festa, um jantar maravilhoso para honrar a presença de Balaão, porque o inimigo quer sempre levantar a pessoa para ela se sentir honrada. E às vezes, logo em seguida, o diabo quer que você faça alguma coisa que contraria a vontade de Deus. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a parte do povo. Olha só, veja bem, o Balaque primeiro fez uma festa para Balaão, para impressionar, né? Uma festa, matou boi, fez um churrasco, daquele churrasco, né? Maravilhoso. Agora, no outro dia, falou: agora vamos ali. Subiu lá nos altos de Baal, que era um lugar que não tinha nada a ver com Deus. E de lá nos altos de Baal, a Balaque apresenta aí, Balaão,
são aquelas pessoas ali, ó, que eu preciso que você dê um jeito, porque essas pessoas estão me perturbando, estão me tirando a paz, estão me tirando o sono. E aí, a pergunta é, será que Balaão vai ceder e vai amaldiçoar o povo de Israel? O que vocês acham? Bem, no próximo capítulo, nós veremos, no capítulo 23, se o Balaão vai amaldiçoar o povo ou se Balaão fala apenas o que Deus mandar falar. Nós vamos ver no capítulo 23. Vocês viram no 22 que desde o primeiro dia Deus falou, não vai. Depois ele insistiu, Deus falou, tá bom, então vai. Mas Deus quase o matou na estrada. Mesmo assim, ele continuou andando, porque o coração dele já não estava mais na obediência a Deus. Agora o coração de Balaão já estava buscando o quê? Uma recompensa material. Ele já estava procurando aqui saber o seguinte, quem sabe Deus me manda amaldiçoar e, sei lá, uma recompensa aí para mim, eu acho que vai ser muito interessante. E foi isso que ele fez, né? Infelizmente, o Balaque, oferecendo Balaão um presente, e ele veio e as palavras de Balaão estavam cheias eram palavras vazias. Ele não estava ali, de fato, para obedecer a palavra de Deus. Ele não estava sendo sincero com Deus. Agora nós vamos ver o que foi feito a partir dos altares que o Balaque constrói. E aí nós vamos ver o que fez Balaão nesses altares. Senhor nosso Deus e nosso Pai, misericórdia. Nós temos lá no Apocalipse falando do prêmio de Balaão, porque Balaão foi vendido, Balaão ele foi traído pela ganância, pelo desejo carnal de obter lucro, vantagens no dom que ele tinha de profecia. E ele pensou que assim ele poderia amaldiçoar o povo e colher os frutos de algo que, coitado, misericórdia, meu Pai. Assim nós pedimos, Senhor, guarda o nosso coração e, por favor, não nos deixe caminhar pelo prêmio de Balaão. Não nos deixe aceitar os presentes de Balaque. Não nos deixe aceitar os presentes do mal, mas sigamos firmes cada dia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós estaremos de volta com mais um devocional falando sobre essa parte aí muito importante para edificar nossa fé. Que às vezes o inimigo persegue tanto que você acaba cedendo e fazendo aquilo que Deus falou para não fazer. Vamos continuar. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro.